Nós vamos ler Mateus capítulo 26, dos versos 20 até o verso 25. Por favor, abra a sua Bíblia, leia conosco o que está escrito na sua Bíblia. O verso 20 diz assim: Ao anoitecer, sentou-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, ele disse: Em verdade vos digo que um de vós me trairá. Profundamente tristes, cada um deles começou a dizer-lhe: Sei que não sou eu, Senhor. Ele respondeu: Quem me trairá come comigo na tigela. Na verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Para essa pessoa seria melhor se não tivesse nascido. O verso 25 diz: E também Judas, que o estava traindo, disse: Sei que não sou eu, Rabi. Respondeu Jesus: Sim, és tu. Meu irmão, deixa a sua Bíblia aberta, feche os seus olhos, recline a sua cabeça, com toda a reverência, dirija o seu coração e as suas palavras ao Deus Altíssimo e Todo-Poderoso Deus. Senhor, nós louvamos o teu nome. Pai Celestial, nós engrandecemos a ti. Nos achegamos à tua santa presença, pois, Senhor, é por tua graça que estamos vivos mais um dia. É por tua misericórdia, Senhor, que temos caminhado até aqui. Por tua bênção, meu Deus, que temos recebido iluminação do teu Espírito para compreender a mensagem da cruz. Para olharmos, Senhor, para os sofrimentos do teu Filho e vermos ali, Senhor, o preço que cada uma das almas que Cristo salvou custou a Ele. Ah, Senhor, nos abençoe, para que o nosso entendimento esteja aberto, meu Deus, a nossa mente ativa e fixada num único objetivo: compreendermos a cruz, entendermos, Senhor, as razões pelas quais o teu Filho sofreu, Senhor, tão grande sofrimento por nossa causa. Abençoa-nos, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Liberta a nossa mente de qualquer preocupação mundana, terreal, e que possamos nos apegar ao que é eterno e espiritual. Que possamos, Senhor, nos apropriar dos tesouros que procedem lá da cruz, lá do Calvário, Senhor, do sangue do teu Filho, que é o único meio pela qual os pecados dos homens podem ser perdoados. Ajuda-nos, ó Senhor. Abençoa cada um de nós. Senhor, aqueles que estão aqui presentes, Senhor, as almas das cidades mais distantes, dos lugares mais longínquos, meu Deus, que nos assistem pela internet. Sabemos, Senhor, que não há limites para o teu Espírito Santo, que o teu Espírito opere na mente e no coração, levando-nos todos ao mesmo entendimento e levar-nos, Senhor Deus, à glorificação do teu santo nome e do nome do teu Filho. Assim oramos, Senhor, e rogamos tua graça. Amém. É certo que você conhece muitos Pedros, muitos Tiagos, muitos Joãos. Não é todos nomes de apóstolos. Você conhece muitos Mateus, mas você não conhece nenhum Judas. Exatamente porque o que Judas Iscariotes fez arruinou para sempre o nome dele, o ministério dele, a reputação dele, a vida dele, a família dele e a alma dele, principalmente. Então, Judas foi mais do que um apóstolo de Cristo. Judas, ele é um monumento perpétuo, permanente, para nos alertar de erros que ninguém deve cometer. Não é? E é por isso que, ao estudar sobre essa traição de Judas, você nota algo surpreendente sobre ele. Não há na Escritura informações sobre outro apóstolo que são mais detalhadas do que as informações que o Evangelho nos fornece a respeito de Judas Iscariotes. O Senhor Jesus Cristo, ele escolheu 12 apóstolos, mas muito pouco se fala sobre Mateus, muito pouco se fala sobre Tiago, muito pouco se fala sobre os outros apóstolos que seguiram o Senhor. De Pedro se fala algumas coisas,
Porém, a Escritura nos fornece mais informações sobre a vida e a morte de Judas Iscariotes do que de qualquer outro dos apóstolos de Cristo. E isso não é sem razão. É para que nós olhemos para o que a Bíblia diz sobre ele, porque há muito que se aprender a respeito daquilo que Judas fez e do modo como ele arruinou a sua própria alma. O primeiro ponto do nosso estudo aqui vai ser entendermos que Judas, ele tinha um pai. A Bíblia diz que Judas tinha um pai chamado Simão Iscariotes. Essa referência está em João capítulo 13, verso 26. O próprio Senhor Jesus diz que Judas era filho de Simão Iscariotes. E Iscariotes não é um sobrenome. Iscariotes é uma designação. Essa palavra Iscariotes significa homem de Quiriote. E onde ficava Quiriote? A Bíblia quer que nós olhemos para isso. Por isso a Escritura menciona Judas como sendo Judas Iscariotes, Judas, o homem de Quiriote. É para que nós saibamos que Quiriote foi uma aldeia da Judéia. Então preste atenção neste detalhe. Judas Iscariotes foi o único dos 12 apóstolos que nasceu na Judéia. Todos os outros 11 apóstolos nasceram na Galileia. Judas foi o único que nasceu na Judéia. Mas por que a palavra de Deus, por que o Espírito Santo quer que saibamos disso? Que Judas, o traidor, o homem que cometeu um pecado atroz, que será lembrado por toda a eternidade, por ter traído o próprio Filho de Deus. Por que o Espírito Santo quer que nós saibamos que Judas nasceu em Quiriote? Porque quando uma pessoa nascia na Judéia, essa pessoa, naquela época, ela tinha uma grande vantagem sobre nascer em qualquer outra região de Israel. A Judéia, a região próxima de Jerusalém, onde ficava Jerusalém, era a região mais desenvolvida de Israel. Portanto, as pessoas que nasciam na Judéia tinham acesso a um sistema educacional muito melhor. Como hoje você nascer nos Estados Unidos, como hoje você nascer na Holanda, você nascer na França, você tem acesso a um ensino muito mais elevado do que você nascer numa região pobre do mundo. Então, nascer na Judéia era uma vantagem imensa, porque os nascidos na Judéia eram mais instruídos do que os nascidos na Galileia. Isso significa que Judas Iscariotes era o mais instruído intelectualmente dentre os 12 apóstolos. Um outro ponto importante é nós olharmos para o nome dele. Judas. Qual o significado do nome Judas? Por que o pai dele colocou nele este nome? O que significa Judas? Judas é uma variação do hebraico Judá. Judas significa louvor. Então, o pai de Judas era um homem religioso, era um homem temente a Deus, e foi um homem cuidadoso em colocar no filho dele um bom nome. Um nome, voltado àquele que adora a Deus, aquele que serve a Deus. Judas, ou Judá. E esse nome, inclusive, era o nome predileto da época. Se você olhar o nome dos filhos de Maria, Maria, mãe de Jesus, tinha um filho chamado Judas. E entre os 12 apóstolos, além de Judas Iscariotes, havia outro Judas. Haviam 2 Judas entre os 2 apóstolos. Porém, você não lembra absolutamente nada do outro Judas, apenas que o nome dele é mencionado. Mas de Judas Iscariotes, a Bíblia nos fornece muitas informações a respeito dele. Mas depois que Judas Iscariotes fez o que fez, o nome dele praticamente desapareceu da terra. Porque Judas, em vez de viver para o louvor a Deus, como anelava seu pai,
ao colocar esse nome nele, Judas desonrou a Deus. Preste atenção nisso. Apesar de todas as oportunidades que este homem recebeu. Lembre-se que Judas recebeu grandes oportunidades por ter nascido da Judéia. Lembre-se que uma pessoa só de nascer num lugar privilegiado, ele já recebe oportunidades que outros não têm. E Judas recebeu oportunidades, teve um bom pai, uma boa família, nasceu numa boa região, teve acesso a boa educação. Mas não foram só esses privilégios que Judas teve. Judas teve também privilégios espirituais. Não é? Judas conheceu o Senhor Jesus. Não há na Bíblia o registro de como Jesus conheceu Judas Iscariotes. Não é? Mas acredita-se que Judas e Jesus se encontraram pela primeira vez quando o Senhor Jesus foi pregar lá na Judéia. Foi ali que Judas certamente ouviu o evangelho, abandonou tudo e passou a seguir ao Senhor. E logo, a Bíblia registra em Lucas capítulo 6, versos 12 a 16, que num dia o Senhor Jesus sobe ao monte, passa a noite inteira orando, e quando ele volta, ele reúne todos os discípulos dele, que eram, naquele momento, inúmeros discípulos. E Jesus, então, separa 12 apóstolos. Dentre esses 12 apóstolos, um deles é Judas Iscariotes. Veja, o Senhor Jesus passou a noite inteira em oração para escolher os apóstolos. Ele orou a noite inteira, e então escolheu Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, André, Mateus e Judas Iscariotes. O nome dele está mencionado lá na lista. Se você ver em Lucas 6, versos 12 a 16, o nome dele está mencionado lá. O nome de Judas Iscariotes. Judas foi escolhido um dos apóstolos de Jesus pelo próprio Senhor Jesus. E não foi uma escolha, né, como alguém pode pensar. Não foi assim uma escolha irrefletida. Pois nós sabemos que nosso Senhor Jesus, ele não erra. Nós sabemos que a palavra dele é sempre verdadeira e que tudo o que ele fez, né, foi submetido ao teste nos julgamentos e nada ele foi achado em falta. E a própria Escritura dá testemunho que na boca do Senhor Jesus nunca se achou engano. Então o fato dele ter escolhido Judas tinha uma razão muito importante. Mas em primeiro lugar eu quero que você perceba isso. Veja quanta honra Judas recebeu. Quantos privilégios Judas recebeu. Veja, Judas foi chamado, escolhido pelo próprio Senhor Jesus para ser um apóstolo dele. E ser um dos 12 apóstolos deu a Judas a oportunidade de fazer parte do círculo íntimo do Senhor Jesus. Judas e Jesus eram íntimos amigos. A Escritura dá testemunho disso. Nós vamos chegar nesse ponto. Mas que você guarde isso. Judas foi escolhido como um dos 12 para que Judas tivesse intimidade com o Senhor Jesus. Então veja que Judas Iscariotes teve a oportunidade de ser chamado por Jesus para segui-lo. Depois teve a oportunidade de ser escolhido entre um dos apóstolos. E depois ele teve uma oportunidade suprema, tremenda, que foi ouvir, aprender o evangelho dos lábios do próprio Filho de Deus. Judas aprendeu do próprio Senhor Jesus em pessoa. Irmãos, não é para você parar aqui e perceber quantas oportunidades esse homem recebeu? Além de ter nascido no melhor lugar, de ter recebido a educação mais privilegiada da época, Judas teve o melhor dos mestres. Judas andou com o próprio Senhor Jesus. Então isso é para que nós percebamos quantos privilégios foi dados a este homem. Veja quanta honra ele recebeu de Cristo. Preste atenção, irmão, para que você não cometa o mesmo erro. Note quantas oportunidades Judas Iscariotes recebeu. Quantas oportunidades ele recebeu.
Ele teve a oportunidade de andar por 3 anos e meio ao lado do próprio Senhor Jesus. Que oportunidade esse homem teve. Judas andou ao lado do Senhor Jesus por 3 anos e meio. Você se recorda dessas tremendas pregações do Senhor Jesus, que só no Evangelho de Mateus contém 7? 7 sermões de Jesus no Evangelho de Mateus, apenas no Evangelho de Mateus. Judas ouviu todos eles. Judas estava lá no monte, naquele dia quando o Senhor Jesus começou a ensinar os seus discípulos lá e ensinou o Sermão do Monte. Judas estava lá quando o Senhor Jesus pregou o Sermão da Montanha. Você se lembra de João 9, quando o Senhor Jesus abre os olhos de um cego de nascença? Judas estava lá, Judas viu um cego de nascença ser curado. Você se lembra de João 8, quando o Senhor Jesus purificou um homem que tinha o corpo todo coberto de lepras com um único toque? Você se lembra que o Evangelho de Mateus menciona esse milagre? Nós lemos no Evangelho de Mateus esse milagre, mas Judas não apenas leu. Judas, ele estava lá. Ele viu aquele homem ser limpo da lepra com um toque de Jesus. Você lembra do barco? Que o Senhor Jesus dormia na polpa, cansado, enquanto o barco era agitado pelas ondas. E que os discípulos então descem e despertam o Senhor, diz: Senhor, não te dá que pereçamos. E o Senhor Jesus sobe então, e com seu poder e autoridade diz ao vento: cala-te, e ao mar: aquieta-te. E o mar e o vento o obedeceram. Você se lembra? Judas estava lá naquele barco. Judas viu isso. Meus irmãos, você lembra de João 11, quando o Senhor Jesus ressuscita um homem morto há 4 dias? Algo sem precedentes na Bíblia. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, sabe quem estava lá e viu? Judas Iscariotes. Meus irmãos, eu quero só fazer você pensar sobre isso. Quantos milagres Judas testemunhou? Quantas experiências magníficas esse homem teve? Meus irmãos, quantas maravilhas viu Judas Iscariotes? Quantas pregações consoladoras ele ouviu do Senhor? Meus irmãos, e ele ouviu muito mais coisas do que às vezes estão escritas no Santo Livro. Mas o que a Bíblia diz sobre o fim de Judas? Judas teve todas essas oportunidades, irmãos, e ele se perdeu para sempre. Então, veja quantas oportunidades Judas recebeu. Tema e trema. Porque você acha que porque você serve o Senhor, porque você andou com Jesus, porque você trabalha na obra dele, porque você viu milagres, o teu lugar no céu... Não. Judas começou muito bem, porém ele terminou muito mal. Ele teve muito mais experiências que qualquer pessoa que você conhece. Ele conhecia mais do Evangelho do que qualquer pessoa que você já ouviu pregar. Só que ele está no inferno agora. Isso deve nos fazer refletir, irmãos. Um outro ponto importante sobre Judas é que Judas trabalhou na obra de Deus. Você sabe disso? Judas não foi um mero observador de Cristo. Ele não ficava só olhando o Senhor Jesus realizar milagre. A Bíblia diz que Judas Iscariotes foi um incansável trabalhador na obra de Cristo. Judas foi pregador, foi apóstolo. Além de ser um homem envolvido na obra de Deus. Está escrito que os 12 apóstolos, eles receberam do Senhor Jesus poder do Espírito Santo para expulsar demônios e realizar toda sorte de milagres. Você quer conferir comigo que o nome de Judas está lá? Abre aí, está aqui em Mateus mesmo, Mateus capítulo 10. Abre, por favor, vamos ler. Mateus capítulo 10, versos 1 a 4. Perceba o último nome que está escrito na lista.
Rapidinho, abre Mateus 10, verso 1, por favor. Está escrito assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos impuros e para curar todo tipo de doença e enfermidades. E para que ninguém tenha dúvidas de que Judas estava no meio dos 12, está aqui a relação dos nomes dos que receberam este poder. E estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão cananeu, e Judas Iscariotes, que o traiu. O que a Bíblia está dizendo? Que Judas não apenas trabalhou e pregou na obra de Deus. Judas realizou milagres. Judas operou sinais. Judas, ele curou as doenças dos outros. Mas preste atenção. Ele não conseguiu curar a própria doença. Judas pregava para os outros, mas não pregava para ele mesmo. Cuidado com esse erro. Ele curava os outros, mas não conseguiu curar a própria doença. Ele trabalhou, ele pregou, ele tinha autoridade para expulsar os espíritos impuros e curar todo tipo de doença e enfermidade. Está aí no verso 1. Então não havia doença que esses apóstolos não tinham poder de curar. É diferente de hoje. Os apóstolos, os 12 apóstolos, os 12 primeiros, mais o apóstolo Paulo, receberam esse poder extraordinário de curar todo tipo de doença. Então o livro de Atos relata que Pedro, só de tocar a sombra de Pedro nos doentes, os doentes eram curados. Pedro não precisava fazer nada, não precisava nem orar. Só de passar a sombra de Pedro sobre os doentes, eles ficavam curados. Meus irmãos, mas este homem da qual a Bíblia nos alerta, que assentou-se com o Senhor Jesus para celebrar a Páscoa, a última Páscoa, este homem, ele se perdeu. Este homem relacionado em Mateus 10, verso 4, se perdeu. A Bíblia diz que ele é o filho da perdição, que ele se perdeu. Mesmo tendo recebido todos os privilégios espirituais que ele recebeu. Por isso, vamos voltar para Mateus capítulo 26, verso 20, e entender um outro ponto importante sobre a vida de Judas. Judas era um homem que inspirava confiança. Ninguém desconfiava de Judas, não. Judas não era aquele tipo de pessoa que os outros apóstolos desconfiavam dele. Não. Preste atenção, porque a Bíblia fala sobre isso. Leia, por favor, aí o verso 20. Diz, e ao anoitecer sentou-se à mesa com os 12. E enquanto comiam, ele disse, em verdade vos digo que um de vós me trairá. Veja que a confiança que Judas inspirava, por ser uma pessoa inteligente, uma pessoa estudada, geralmente acaba transmitindo uma confiança assim, e nós não devemos nos deixar enganar por isso. Não é porque a pessoa é estudada, é inteligente, essa pessoa é digna de toda a confiança, não. Judas é um exemplo disso. Os irmãos podem perceber que esse verso 20 em diante nos fala do anoitecer daquela quinta-feira, quando o nosso Senhor finalmente come a Páscoa pela última vez com seus discípulos. E lá no cenáculo, enquanto eles comiam, está aí no verso 21, o Senhor Jesus informa que entre os discípulos havia um traidor, né? Mas você vai observar, a partir daqui, que ninguém suspeita de Judas. Cada um dos apóstolos que estavam lá suspeitaram de si mesmos e não de outros. Tanto que eles perguntam, verso 22, profundamente tristes por causa da pergunta do Senhor Jesus, que disse que um deles ia traí-lo. Eles ficaram profundamente tristes por ouvir aquilo, e cada um deles começou a dizer, sei que não sou eu, Senhor. Em outras traduções, diz que eles fizeram uma pergunta, porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu? Veja que ninguém desconfiou de outra pessoa além dela mesma. Escuta, presta atenção. Ninguém desconfiava de Judas.
era a noite da traição. Judas já tinha ido combinar a traição com os principais sacerdotes. Judas já havia, inclusive, recebido as moedas. Mas ninguém suspeitava dele. Ninguém desconfiou dele. E por que razão? Porque Judas tinha uma habilidade que eu noto que muito crente tem. Sabe qual é a habilidade de Judas? Judas, ele conseguia esconder o seu pecado, esconder a perversidade no seu coração, mas ele continuava mantendo a postura de crente. Você entendeu? Judas, ele estava em pecado e ele sabia disso. O coração dele já estava corrompido. Ele já havia desejado as 30 moedas de prata, já havia recebido o valor. Talvez até enquanto ele comia Páscoa ali junto com o Senhor Jesus, as moedas estavam no bolso dele. Porém, no entanto, ele conseguia, ele sabia esconder o pecado. Ô, irmão, toma cuidado com gente assim. Toma cuidado se você é assim. Eu devo tomar cuidado se eu sou assim. Há pessoas que têm uma habilidade tremenda. Ela peca e depois ela parece que não fez nada. Como diz o livro de Provérbios, é como a mulher adúltera. Ela peca, limpa a boca e diz: não cometi pecado. Judas tinha essa mesma capacidade. Mas ele inspirava respeito, irmãos. E tinha a confiança de todos. E você vai notar que, surpreendentemente, a Bíblia diz que ele tinha a confiança do próprio Senhor Jesus. Mas nós precisamos entender, então, o que aconteceu com Judas. Não é? Nós precisamos entender aqui o seguinte. O que eu quero fazer com que os irmãos entendam? Que Mateus 26, 21 nos mostra que o Senhor Jesus já sabia o que Judas tinha feito. Não é? Judas, já aqui no capítulo 26, versos 14 e 16, Judas já foi aos principais sacerdotes, já pesaram as 30 moedas, já entregaram para ele e tudo mais. Mas no verso 21, quando nós lemos o verso 21 novamente, nós vamos perceber que Jesus declara abertamente, durante o momento em que eles comiam a Páscoa, que havia um traidor entre eles. Por que o Senhor Jesus disse isso ali? Por que o Senhor Jesus não deixou as coisas transcorrerem? Por que no meio da Páscoa o Senhor Jesus declara que havia um traidor entre eles? Meus irmãos, em primeiro lugar, para avisar os demais apóstolos. Em segundo lugar, para dar uma oportunidade para que Judas se arrependesse. Por isso que o Senhor Jesus declara: há um traidor entre nós. Meus irmãos, eu fico pensando, eu leio essa palavra do Senhor aqui, e eu penso comigo, como Judas poderia ter aproveitado essa oportunidade? Meus irmãos, que oportunidade de saber que o Senhor sabe que ele está em pecado. E o Senhor Jesus disse essas palavras com qual propósito, com qual finalidade? Alertar os discípulos, mas também para que o próprio Judas Iscariotes pudesse ter caído ali de joelhos, pudesse ali ter confessado os seus pecados e dito assim: sou eu, Senhor, fui eu. Ó, está aqui as moedas, Senhor, mas tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Meus irmãos, e sem dúvida ele teria recebido misericórdia. Sem dúvida o Senhor não fez isso de modo despropositado. O Senhor Jesus dá uma oportunidade a Judas, a primeira oportunidade para que Judas se arrependa, mas Judas permanece endurecido. Meus irmãos, um outro detalhe importante, que é como se o Senhor fosse desmascarando Judas ali naquela comemoração da Páscoa. Porque eles ficaram muito tristes, e o verso 23 diz algo muito interessante também. Que Jesus respondeu, né? Quando eles ficaram tristes e perguntaram: sei que não sou eu, Senhor. Jesus respondeu, presta atenção, leia o que está escrito aí. Jesus responde: quem me trairá, come comigo na tigela. Presta atenção. Quem é que estava
comendo no mesmo prato de Jesus na Páscoa? Judas Iscariotes. Esse detalhe é muito importante, irmãos. Mas por que na ceia os judeus tinham essa prática de dois varões comerem do mesmo prato? Qual era o objetivo disso? Era demonstrar publicamente que eles são íntimos amigos. Eu e o Vitor, por exemplo, comermos do mesmo prato lá na cultura judaica daquela época, demonstraria que eu e o Vitor somos muito amigos. Eu comer com uma pessoa no mesmo prato significa que essa pessoa e eu somos íntimos amigos. Então, o Senhor Jesus foi quem escolheu, evidentemente, quem comeria do mesmo prato que ele. Não é? E por que o Senhor Jesus escolheu, então? Logo Judas. Meus irmãos, nosso Senhor, Ele é muito cheio de misericórdia. E Ele é da vontade dEle que os homens se arrependam. Mas entenda que antes mesmo dos discípulos comerem a Páscoa com Jesus, Judas já tinha ido trair o Senhor, Judas tinha feito isso pela própria vontade, Judas havia feito isso de caso pensado, Judas havia feito isso intencionalmente, e o valor já havia sido ajustado e talvez até entregue a Judas, né? Esse relato está aqui em Mateus 26 também, dos versos 14 a 16. Judas já havia recebido as moedas, e como eu disse, talvez até as moedas estivessem no bolso dele. Mas o Senhor, então, escolhe na hora da Páscoa comer no mesmo prato que Judas. Veja, demonstrar que ele e Judas eram amigos íntimos. Veja, por que o Senhor fez isso? Para que nós percebêssemos o quão frio Judas era. Judas era um homem que havia traído o Senhor. Judas era um homem que estava em pecado. Judas era um homem que sabia que o Senhor Jesus sabia o que se passava no coração dos homens. Mas mesmo assim, Judas se mostra frio. Judas se mostra um homem obstinado a continuar no seu pecado. Embora o Senhor Jesus vá dando a ele oportunidade após oportunidade dele confessar o seu pecado. Veja, que mesmo o Senhor Jesus estendendo a mão, oferecendo a ele misericórdia, escolhendo Judas para comer do mesmo prato que ele, Judas continua frio. Judas continua escondendo o pecado. Judas não abre a sua boca. Judas ele não fala nada a não ser aqui no final. Quando ele pergunta para o Senhor se era ele. Sei que não sou eu, Senhor. E Jesus declara, sim, és tu. É como se o cerco contra ele fosse se fechando. O pecado de Judas fosse sendo revelado. Mas mesmo assim a Escritura nos mostra um Judas frio, um Judas endurecido, um Judas obstinado. Isso aqui é para nós aprendermos um ponto muito importante a respeito do pecado. O pecado, ele endurece o seu coração. Você toma cuidado com o pecado. O pecado fecha os seus ouvidos aos avisos de Deus. Cuidado com o pecado. O pecado cega os seus olhos. O pecado faz com que você despreze as oportunidades que Deus tem te dado. O que nós vemos é Judas rejeitando, desprezando oportunidade após oportunidade que Cristo está dando. Mas há um outro detalhe, há um outro fato importante registrado enquanto o Senhor Jesus comia Páscoa com seus discípulos. Mas esse detalhe está lá em João capítulo 13. Vamos a João. Mateus, Marcos, Lucas, João. João capítulo 13, verso 25. Abre rapidinho. Vamos ler dos versos 25 a 30. Pois aqui é uma informação muito importante que nós não devemos desprezar. Que fala sobre Judas. Você vê quanto a Bíblia fala a respeito dele. Verso 25 diz assim, Mateus 13, 25. E esse discípulo aqui, a Bíblia se referindo a João, inclinando-se para Jesus, perguntou, Senhor, quem é? O Senhor Jesus havia anunciado que havia um traidor entre eles. E Pedro então pergunta para João, para que João perguntasse ao Senhor Jesus quem era que o haveria de trair. E o verso 25 diz que João, então, naquele fato muito conhecido,
João reclina a sua cabeça sobre o peito de Jesus e pergunta para o Senhor assim: Senhor, quem é o traidor? Veja que interessante. No verso 26, Jesus responde. Presta atenção. É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. E tendo molhado o pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Meus irmãos, o gesto de Jesus dar o pão molhado do prato para alguém era um gesto de carinho, era um gesto de amor, era um gesto de aliança, de amizade. Quando alguém molhava o pão no seu prato e dava para um amigo, isso era um gesto de carinho, de amor, de amizade. Então o Senhor Jesus faz isso. Ele molha o pão no seu prato e dá exatamente a Judas Iscariotes. O que é que o Senhor Jesus está fazendo? Presta atenção aqui, meu irmão. O Senhor Jesus está mais uma vez dizendo: Judas, se ajoelha, Judas. Se arrependa, Judas. Abandone o seu pecado. Judas, se volte para o Senhor. Jesus dá o pão molhado para Judas, Iscariotes, filho de Simão. Mas o que acontece com Judas? Judas aqui despreza mais esta oportunidade da misericórdia. E conforme o Senhor, veja que detalhe importante. Quanto mais o Senhor oferece misericórdia para Judas, mais ele se mostra endurecido. Mais ele se mostra cego. Não é? Porque o coração e a mente de Judas estavam completamente concentradas em outra coisa. Não no céu. Onde estava o coração de Judas? Na terra. Judas estava concentrado naquelas 30 moedas de prata. Quando recebe um dinheiro, você fica pensando, às vezes, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Então Judas estava ali. As coisas estavam acontecendo e o Senhor Jesus dando oportunidades e Judas com sua mente absorvida pelas coisas terreais, esquecendo da própria alma. Isso nos ensina, irmãos, o que o pecado faz. Tome cuidado. Tapa os ouvidos, cega os olhos, endurece o coração. E é como se Judas estivesse realmente surdo e cego, caminhando para o abismo. Cristo o avisando, mas Judas desprezando todos os avisos que o Senhor Jesus o concedeu. Então veja um detalhe importante. Que aconteceu depois disso coisas que eu garanto a você que Judas não havia previsto que ia acontecer. Veja, o verso 27 diz assim, que logo que comeu o pedaço de pão, o que aconteceu com Judas? Não um demônio, mas o próprio Satanás entrou nele. E Jesus lhe disse: o que está para fazer, faze-o depressa. Veja o que esse versículo 27 nos ensina. Presta atenção. Que Judas realmente estava decidido a rejeitar o Senhor. Depois de todas essas ofertas que o Senhor Jesus Cristo deu. E o pecado de Judas, então, trouxe consequências que Judas não esperava. Judas não esperava isso. Quem está esperando? Satanás entrar nele. Judas não estava esperando. Mas essa é uma das consequências que a obstinação, que a dureza de coração, que a falta de arrependimento produz no homem. Satanás entra nele. Não é? Por quê? Porque ele tomou uma decisão deliberada, uma decisão pensada, de rejeitar as misericórdias do Senhor Jesus por causa das 30 míseras moedas de prata. Judas estava realmente decidido a rejeitar as ofertas e persistir no seu plano de entregar o Senhor Jesus na mão dos seus inimigos. Olha o plano de Judas. Olha que coisa mais sórdida. Você vender um amigo íntimo seu por 30 moedas de prata, entregá-lo à morte, entregá-lo aos carrascos, por causa de algumas moedas. Meus irmãos, e isso que Judas fez, por mais incrível que possa parecer, estava escrito na Bíblia. Em vários lugares do Antigo Testamento você encontra menção ao que Judas fez. O que Judas fez está escrito. Estava profetizado que alguém agiria exatamente assim como Judas agiu.
Não é? Lá no Salmo 109, versos 16 e 17, por exemplo, está dita a razão pela qual Judas ele entrou nesse estado de grande decadência até chegar nessa situação. O Salmo 109, verso 16 diz que ele não se lembrou de usar de bondade para com o aflito, e ele perseguiu até a morte o aflito e o necessitado. O Salmo 109 é um salmo que profetiza acerca de Judas. Diz lá também que ele amou a maldição e que ela lhe sobrevenha. Ele não desejou a bênção, ele desejou a maldição, e por isso a bênção se afastou dele. Veja, ele não desejou a bênção, ela estava disponível para ele. Mas ele não se apegou à bênção como Jacó se apegou, como os servos se apegaram, como os outros apóstolos se apegaram. Judas amou o dinheiro. Judas amou as possessões terrenas acima de Cristo. E esse foi o modo como Judas foi levado ao final que ele teve. Mas um ponto que nós não devemos desconsiderar, irmãos. Ele não era um simplório. Ele não era um bobo. Ele não era um ignorante. É por isso que a Bíblia nos mostra a origem dele. Judas era inteligente, Judas era instruído, Judas era um homem que havia estudado. E Judas também sabia das consequências daquilo que ele estava fazendo. Porque Judas, além de ter recebido uma boa instrução na sua cidade, na região da Judéia, ele ainda recebeu instruções muito melhores da boca do próprio Cristo. Judas sabia do céu e do inferno, mas ele escolhe permanecer no pecado e desconsidera as consequências, desprezando as oportunidades. Mas é isso que a Bíblia diz. Que ninguém desconfiou de Judas. E a Bíblia continua dizendo isso. Por mais incrível que possa parecer. Presta atenção. Leia o verso 28 comigo aí. João 13, 28. Mas nenhum dos que estavam à mesa percebeu com que propósito ele dissera isso. Alguns pensaram que, sendo Judas responsável pela bolsa de dinheiro, Jesus quis dizer-lhe: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E Judas, tendo recebido o pedaço de pão, logo saiu e era noite. Então veja que a Bíblia está toda hora falando disso. Era noite, era noite, era noite. A noite da traição de Judas. Veja, Judas sai da celebração da Páscoa enquanto ainda era noite. Ele sai antes da Páscoa ter terminado. Mas note, ninguém percebeu que o diabo estava nele. Você entende? Minha gente, Judas não espumou pela boca, não caiu no chão. Tem muita gente possuída por Satanás que sabe muito bem o que está fazendo. Que está ganhando dinheiro, que está juntando riquezas nesse mundo, que está juntando coisas nesta terra. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele está pensando o que ele está fazendo. Não são pessoas simplórias, tolas, ignorantes, que não sabem o que estão fazendo. As pessoas simplesmente ignoram os avisos de Deus. E Judas fez isso sem que ninguém percebesse. Isso é para que nós vejamos isso. Ninguém desconfiava de Judas. Ninguém desconfia. Quem vai ser o próximo que vai cair em pecado? Ninguém sabe. Pode ser eu, pode ser você. É por isso que a Bíblia diz assim: aquele que está de pé, cuidado. Aquele que julga estar de pé, cuidado para que não caia. Cuidado, meu irmão, para que não caia. Não é? Judas sai na mesma noite. Judas saiu e era noite. O que aconteceu em seguida? Judas sai naquela noite, e então Judas, ele retorna. Não é? Esse retorno de Judas ao Senhor Jesus está aqui em Mateus 26, versos 47 a 50. Não é? Porém, eu quero deixar esse final, falar sobre o modo como Judas o traiu detalhadamente, numa outra oportunidade, num outro momento. Aqui nós devemos nos concentrar nisso. E nós devemos parar e pensar. Irmãos, quantas oportunidades temos recebido de Deus? Quantas oportunidades desta vida? Nascemos num bom país, temos acesso a uma boa educação. Não estudamos mais porque não queremos. Não temos mais instrução porque não queremos.
Irmãos, e no que diz respeito ao Evangelho, quanta oportunidade temos tido? Nós não temos tido o mesmo privilégio de Judas de aprender o Evangelho da boca do Senhor, mas presta atenção, pecador. Você tem ouvido o Evangelho e é o mesmo Evangelho que Judas ouviu. As oportunidades que você recebeu é as mesmas que ele recebeu. A misericórdia que Cristo demonstrou com ele é a mesma misericórdia que ele tem demonstrado com você. Só que eu e você corremos um perigo, que nós devemos aprender com os erros de Judas. Judas vai ser para sempre conhecido como um homem que desprezou todas as oportunidades que foram dadas a eles. E eu imploro a você, irmã, você que nos assiste, você que está aqui, não despreze as oportunidades de Deus. Não despreze as oportunidades de Deus. Porque você não sabe quando será a última. Sabe o que talvez Judas pensou? Que depois ele se aproveitaria do pecado, se esbanjaria no pecado e compraria o que quisesse com aquele dinheiro, sendo que ele nem mesmo conseguiu usar o dinheiro, que a vida dele encerrou. Ele não teve nem essa oportunidade. Como diz o Salmo 106, os dias dele foram abreviados. Então tome cuidado. Aprenda com os erros de Judas. Meus irmãos, quando a Bíblia fala muito sobre alguém, nós devemos inclinar os nossos ouvidos e ouvir. Nós devemos entender, irmãos, que aqui havia um plano sórdido, maligno, de Judas com os principais sacerdotes, para matar o Senhor Jesus, para tirá-lo do caminho. Porém, aqui também, o que nós temos em paralelo é o plano da salvação de Deus. O Senhor Jesus precisaria ser traído. Sem a traição, a obra da expiação não seria completa. Sobre isso nós vamos falar no próximo estudo. Mas, em primeiro lugar, entenda o que você foi instruído até hoje. Cada vez que a palavra de Cristo é dirigida a você, é uma oportunidade que você está recebendo. Ou que você não seja mais um que será conhecido eternamente por desprezar todas as oportunidades de Deus, como Judas fez. Irmão, feche seu olho. Em primeiro lugar, glorifique o Senhor, pois foi o Senhor Jesus quem sofreu a dor, a tristeza desta traição. Foi o Senhor Jesus que foi traído pelo seu amigo íntimo, que comia no mesmo prato que ele. Isso, meus irmãos, é algo tremendamente terrível, a traição. Mas, meus irmãos, o Senhor Jesus estava suportando isso por amor de nós. Todas as dores do Filho de Deus, o suor sangrento ali no Getsêmani, toda a dor que Cristo suportou ao saber, ao entender, ao compreender que Judas seria o traidor. E que nós entendamos, que nós não venhamos nos apegar às coisas terrenas além das espirituais. Que não venhamos trocar o evangelho por moedas. Que não venhamos trocar o tesouro eterno por um tesouro na terra. Pois o nosso tempo aqui é breve, é curto. Como a palavra de Deus diz, irmãos, a nossa vida declina como a sombra e vai passando rapidamente. E que o Senhor nos ajude. Por isso eu peço a você, se você está em pecado, se você pecou, se você está em falta com o Senhor, não endureça seu coração. Vá a Jesus agora. Incline o seu coração diante dele e peça misericórdia, pois é isso que esta palavra nos remete a fazer. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós adoramos ao Senhor, pois Tu és, Senhor, aquele que planejou a obra da redenção. Senhor, do Teu coração misericordioso, veio, Senhor, o envio de um cordeiro para tirar o pecado do mundo, para que o nosso pecado, a nossa iniquidade, Senhor, pudesse ser perdoada. Pois, Senhor, nossa vida vai declinando, os nossos dias vão chegando ao fim, os nossos anos vão se acabando. Senhor, a juventude passa depressa. Senhor Deus, os anos
de chegarmos à velhice, a doença e o declínio do corpo, da mente vão se aproximando. Ó Senhor, e neste tempo que nós temos aqui ainda, que nós possamos meditar na obra da redenção, no sacrifício de Cristo, na obra que Ele realizou por nós. E que dor o Senhor suportou ali, ao ser traído por seu amigo íntimo. Senhor, abençoe a cada um de nós, meu Deus, para que sejamos sempre amigos do Senhor Jesus. Seja Ele sempre o nosso amigo fiel e verdadeiro. Estejamos sempre, Senhor, aperfeiçoando e amadurecendo a nossa amizade com Cristo. Que o Senhor nos ajude, para que sejamos amigos de Deus, não amigos deste mundo. Amigos do Senhor Jesus, não amigos das riquezas da terra. Nos ajuda, Senhor, para que o nosso coração se apegue ao céu, se apegue à redenção, à salvação, à vida que haverá depois dessa, e não a essa vida. Nos ajuda, meu Deus. Ajuda cada alma que está aqui, Senhor. Os que estão em pecado, Senhor. Perdoa. Senhor, que tenham nova oportunidade, que possam recomeçar. Que os que caíram se levantem e possam recomeçar a jornada. Pois, Senhor, é melhor começar mal e terminar bem do que começar bem e terminar mal essa jornada para o céu. Ajuda todos